Boa noite, meus amados irmãos. Quem fala é o irmão Vinícius mais uma vez, graças a Deus, né? Irmãos, o Senhor Jesus tem abençoado bastante esse canal, né? Tenho recebido muitos incentivos da minha família, de vários irmãos, amém? E graças a Deus, o Senhor tem aumentado a comunhão entre os irmãos. O Senhor tem aumentado bastante a comunhão entre os irmãos. E assim nós podemos seguir debaixo da misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Amém? Irmãos, hoje vamos falar sobre ele, né? O meu autor favorito, né? O G.K. Chesterton, né? Do livro Tremendas Trivialidades, né? Livro maravilhoso, livro lindo. O Chesterton é um autor realmente genial, genial mesmo. Porque quando você vai ler o Tremendas Trivialidades, o Chesterton consegue virar a sua visão de cabeça para baixo. Você vê tudo ao contrário das coisas. Você consegue realmente ter a visão do Evangelho. Porque o Chesterton, ele é um pensador cristão, né? Eu gosto muito dos pensadores cristãos, porque eles fazem a gente realmente ter a visão do Evangelho, né? A pensar como Jesus gostaria que a gente pensasse, né? Realmente. Isso é uma coisa maravilhosa. Bem? Então, sobre o que é o livro, né? O livro se chama Tremendas Trivialidades, né? Trivial é aquilo pequeno e sem importância, né? É uma coisa trivial. E tremendo é aquilo que é gigantesco, né? Que é muito grande, né? Então, Tremendas Trivialidades, o nome do livro, né? É um paradoxo, porque o Chesterton ele escreve muitos paradoxos e de uma maneira genial tira verdade de paradoxos, né? E isso é uma coisa incrível que ele faz, né? O Chesterton deixa as pessoas malucas. Você só vai compreender, entender como ele é genial se você ler o livro. Meu autor favorito, realmente, o Chesterton. Mas sobre o que é o livro, né? O livro, ele é o Chesterton demonstrando a grandiosidade das pequenas coisas, né? Mas ele não faz isso somente através de filosofia, né? Ele usa muitos textos dos evangelhos, muitas referências bíblicas, né? Muitas frases que parecem com as frases do nosso Senhor Jesus Cristo. E através de passagens do Evangelho, o Chesterton vai fazendo as pessoas pensarem e vai mostrando a grandiosidade das pequenas coisas, né? E vai mostrando para as pessoas que é melhor ser pequeno, que é melhor ser uma pessoa pequena do que ser uma pessoa grande. Ele vai mostrar que a felicidade está na humildade, né? Que nós aprendemos isso com Jesus. Mas não somente usando as escrituras, mas mostrando através da razão dele o quanto é melhor ser pequeno do que ser grande. Amém? E isso é muito bom, né? Porque é o que eu preciso aprender na minha vida, né? Somente eu, exclusivamente eu, tenho que aprender a ser pequeno. Estou me referindo a mim. Somente eu, exclusivamente eu, tenho que aprender a ser pequeno. Ok? Estou me referindo a mim. Então, no livro, o Chesterton ele vai mostrar o quanto é melhor ser pequeno do que ser grande, né? Então, primeiro vou mostrar o resumo do livro na parte de trás. Depois vou explicar a linha de raciocínio, mais ou menos a linha de raciocínio do livro do Chesterton.
né? Está escrito assim na parte de trás. Tenho minhas dúvidas sobre o valor real do montanhismo, de chegar ao topo de tudo e contemplar tudo do alto. Satanás foi o maior dos guias montanheses. Quando levou Jesus para o alto de uma montanha extremamente alta, ele lhe mostrou todos os reinos do mundo. Mas a alegria de Satanás em subir a um pico não é a alegria pela grandeza, mas a alegria de contemplar a pequenez, pelo fato de que todos os homens parecem insetos a seus pés. É desde o vale que as coisas parecem grandes, é da planície que as coisas parecem altas. Eu sou um filho da planície e não tenho necessidade daquele grande guia montanhês. Erguerei meu olhar para as montanhas, de onde virá o meu auxílio. Erguerei meu olhar para as montanhas, de onde virá meu auxílio. Isso daqui, para quem leu a Bíblia, sabe que é uma referência ao Salmo, né? De onde virá meu auxílio. Mas não erguerei minha carcaça às montanhas, a menos que seja absolutamente necessário. Tudo é uma posição da mente, e neste momento estou em uma posição confortável. Vou sentar-me e deixar que as maravilhas e aventuras pousem em mim como moscas. Há muitas delas, garanto. O mundo, preste atenção nessa última frase, o mundo nunca sofrerá com a falta de maravilhas, mas apenas com a falta da capacidade de se maravilhar. O mundo nunca sofrerá com a falta de maravilhas, mas apenas com a falta da capacidade de se maravilhar. Bem? Então, o Chesterton ele vai mostrar no livro Tremendas Trivialidades, né, que é melhor você ser uma pessoa pequena do que ser uma pessoa grande, né? E isso é uma coisa que eu tenho que aprender. Estou me referindo a mim, exclusivamente a mim, somente a mim, ok? Então, no livro nós aprendemos que é melhor ser uma pessoa pequena do que ser uma pessoa grande. Por quê? Aqui eu vou fazer um resumo mais ou menos sobre os ensinamentos do Chesterton no livro, né? Jesus falou lá em Mateus, né, no Sermão da Montanha, que falou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, né? O que é um pobre de espírito? O pobre de espírito é uma pessoa que tem muita sede de aprender do Senhor, né? Então Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. O que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado é ser feliz, né? Então, felizes os pobres de espírito. Felizes aqueles que têm sede de aprender e de conhecer Deus, né? Aqueles que têm sempre sede de aprender, de conhecer Deus, aqueles que se sentem pobres na sua espiritualidade, para que eles possam sempre absorver cada vez mais do Senhor. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. E a partir desse versículo, o Chesterton vai mostrar como as pessoas que são pobres de espírito são felizes. E como aquelas pessoas que não são pobres de espírito não são felizes, não são bem-aventuradas, como disse Jesus, né? Então, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que aqueles intelectuais que olham para o povo e acham que não tem nada a aprender com eles, né? Que olham para as pessoas e veem eles como se fossem insetos, né? Estou falando de mim, estou me referindo a mim, só a mim e exclusivamente a mim, ok? Então, aqueles intelectuais, né, que acham que não tem mais nada a aprender com o povo, né, que olham para as pessoas de cima para baixo, como se elas fossem insetos, que acham que não tem mais nada a aprender com ninguém. O que acontece com essas pessoas? Elas não são felizes. Por que elas não são felizes? Porque não existe mais nada na vida delas que elas não existe mais nada na vida delas a aprender. Não existe mais nada na vida delas que as surpreenda. A vida de quem acha que não tem nada a aprender com ninguém é um tédio total e absoluto. Então,
Uma pessoa que não tem mais para onde crescer, não tem mais para onde ir, ela já chegou no teto, né? Já bateu a cabeça no teto, né? De tão grande que ela é. Então não tem mais para onde crescer, não tem mais para onde subir. Então, uma pessoa que não tem mais, que acha que não tem mais nada a aprender com ninguém, essa pessoa não é feliz. Por quê? Porque tudo o que existe na vida, ela já acha que sabe. Então, não existe mais nada a ser descoberto, não existe mais nada que tire ela da zona de conforto. Por quê? Porque tudo o que ela tinha para aprender já foi conquistado, né? Mais uma vez, estou falando de mim, me referindo a mim, exclusivamente a mim, somente a mim, unicamente a mim. Estou falando de mim. Então, se uma pessoa acha que não tem mais nada a aprender com ninguém, ela acaba que não sendo mais felizes. Então, nós temos que respeitar aquelas pessoas que estão acima de nós. Nós temos que ter a certeza de que que nós seremos alegres quando nós aprendermos com as pessoas que estão acima de nós. Amém? Porque assim nós seremos alegres, nós seremos felizes. Nós seremos pobres, como Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, não é? Porque assim nós seremos felizes. Bem-aventurado é uma pessoa feliz. Pobre de espírito é aquela pessoa que tem a ânsia de aprender. Certo? Então, se nós somos pessoas que temos uma ânsia de aprender, então nós somos pessoas felizes. Em relação à pessoa pequena, ela sempre tem algo a descobrir. Ela sempre tem algo a se surpreender. Ela sempre acaba alegre. Por quê? Porque ela sempre tem para onde subir. Ela sempre tem algo que ela pode sugar de Deus, do Senhor. Então, o pobre de espírito, o pequeno, aquela pessoa que sempre acha que pode aprender com alguém, essa pessoa é feliz, é contente. Mas aqueles intelectuais que olham para o povo assim de cima para baixo, não são felizes. Por quê? Porque já para eles já alcançaram tudo. Então, é mais feliz o pequeno do que o grande. É mais feliz o aluno do que o professor. Por quê? Porque ele sempre tem algo a aprender, a se surpreender. Mas aquele que já acha que sabe, não tem mais nada a aprender. A sua vida se torna um tédio. Então é melhor ser pequeno, se considerar pequeno, se ver como pequeno, do que ser grande. Como Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Né? É uma coisa que eu tenho que aprender. Amém? Mas existem outras vantagens da pequenez em outras áreas. Por exemplo, nas riquezas. Vinícius, você fala muito sobre riqueza. Mas é porque as riquezas estão aqui presentes também, né? No livro, né? O livro ele também fala sobre isso. E como o livro é muito grande, né? Se eu for fazer uma série sobre o livro, é provável que as pessoas não se interessem. Então, eu vou fazer um resumo só para que as pessoas tenham curiosidade de ler o livro, porque esse livro é fenomenal e inacreditável. Ok? Então vamos lá, vamos supor que você seja uma pessoa, que alguém seja uma pessoa rica, né? Então, qual o problema de ser rico? Você vai perguntar, Vinícius, é mais feliz o pequeno em relação às riquezas do que o grande? Sim, é mais feliz. Porque vamos supor que você seja uma pessoa rica e você vive viajando, certo? O que vai acontecer é que você vai viajar para diversos lugares e você vai conhecer diversas culturas diferentes, lugares diferentes, com paisagens diferentes. E no começo você vai gostar e você vai ver diversas coisas num espaço muito curto de tempo. Por quê? Porque você tem muitas condições de viajar pelo mundo e ter novas experiências, né? Como as pessoas querem, né?
como está em moda dizer hoje em dia, né? Você vai ter diversas experiências, né? E você vai ficar alegre por um espaço de tempo, né? Qual o problema com isso, né? O problema com isso é que ao longo da sua vida e que você vai tendo esse estilo de vida, o que vai acontecer? Você vai viajar muito, né? E vai chegar um momento na sua vida em que poucas coisas, depois de você passar por tudo isso, poucas coisas vão lhe surpreender. Por quê? Porque você já passou por diversas culturas, diversos lugares, você já viu muitas coisas. Então é difícil que alguma coisa te surpreenda, te deixe extasiado, te deixe maravilhado, né? Como o Chesterton falou assim, o mundo nunca sofrerá com a falta de maravilhas, mas apenas com a falta da capacidade de se maravilhar, né? Então, as pessoas que têm muitas condições de vida, ao longo do tempo em que elas vão viajando, elas vão perdendo a capacidade de se maravilhar com as coisas, né? Vão perdendo a capacidade de se maravilhar, de se extasiar com as coisas. Por quê? Porque elas já viram muitas coisas, já passaram por todos esses lugares e não tem muitas coisas que façam ela se surpreender mais. E aí então essas pessoas acabam, depois de viajar por tantos lugares, perdendo a capacidade de se maravilharem e perdendo a alegria de viver. Porque elas já viram tudo. Porque elas perderam a capacidade de se maravilhar. Poucas coisas maravilham elas agora. Mas se você for uma pessoa pequena financeiramente, o que vai acontecer com você? Você vai passar muito tempo juntando recursos para que você possa viajar. E aí, como você passou muito tempo juntando recursos para viajar, essa é a linha de raciocínio do livro. Como você passou muito tempo juntando recursos para viajar, você vai com muito esforço juntar recursos para aquela viagem. E você passa muito tempo juntando recursos. Quando você for para aquela viagem, você vai se maravilhar com a viagem e você vai se extasiar. Por quê? Porque você esperou muito tempo para estar lá. E aí você vai e aproveita. E como você passou muito tempo, você vai ficar maravilhado com aquelas coisas que você não vê todo dia. Certo? Então essa é a linha de raciocínio do livro. Então, intelectualmente é melhor ser pequeno do que ser grande. Financeiramente é melhor ser pequeno do que ser grande. Por quê? Porque você posterga o prazer, você posterga as suas realizações, né? E aí quando você chega lá, você se alegra. Mas quando você tem muitas realizações, dificilmente as coisas vão continuar te deslumbrando. Então, até mesmo financeiramente, é melhor ser pequeno do que ser grande. Pequenos financeiramente era João Batista, era o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Salomão foi falar sobre suas riquezas, ele disse: é tudo aflição de espírito e vaidade, né? É assim também em muitas outras coisas, né? Até em coisas que você pode não ser pequeno, né? Não necessariamente pequeno, mas quando você posterga o prazer para depois, você fica mais contente. Como por exemplo, quando uma pessoa ela guarda a sua virgindade para o casamento, né? Ela passa boa parte da vida esperando por aquele momento. E aí, quando chega o momento do casal, ela se alegra mais do que a pessoa que não guardou, que não aguardou até o momento certo. Porque a pessoa que não aguardou até o momento certo, para ela, aquele momento já não tem tanta graça como da primeira vez. Agora, não para a pessoa que aguardou até o momento certo, né? Ela tem a alegria, tem maior alegria, porque ela postergou o prazer
e ela aproveita como se fosse da primeira vez. E aí ela tem mais alegria do que a pessoa que não esperou. Então, essa é a sabedoria da lei do Senhor. É postergar o prazer e assim você, quando você chega lá, você aproveita com mais alegria do que quem não esperou. Não é? Então, essa é a sabedoria das Escrituras. Bem-aventurados os pobres de espírito. Né? Ser simples como Jesus e João Batista. E é o que está escrito no livro Tremendas Trivialidades do G.K. Chesterton. É melhor ser pequeno do que ser grande, porque o pequeno ele tem mais alegria de viver, ele posterga o prazer para depois e assim ele consegue se deslumbrar. Ele não perde a capacidade de se maravilhar com as coisas. Uma pessoa ela só perde a capacidade de se maravilhar com as coisas quando ela se sente maior do que elas, maior do que essas coisas, né? Então, a alegria está em ser humilde, a felicidade está em ser pequeno. Amém? Então, essa é uma coisa que só eu, exclusivamente eu, unicamente eu tenho que aprender. Amém? Eu tenho que aprender a ser pequeno, porque a alegria está em ser pequeno. Jesus disse, o maior no reino dos céus é aquele que é humilde como uma criança. E assim, e isso é o que eu preciso aprender. Preciso aprender a ser como uma criança no reino dos céus. E assim estarei realizando a sabedoria do Senhor. Isso é uma coisa que eu tenho que aprender. Amém? Então, era isso que eu queria trazer para você hoje. Esse livro é fenomenal. Ele traz a sabedoria das Escrituras. E ele nos ajuda a compreender, a nos aprofundar no Evangelho, né? Então, Chesterton é fenomenal. Foi o Chesterton que, para você ter uma ideia, o Chesterton é tão brilhante que foi ele que influenciou o C.S. Lewis. Foi ele que mostrou a visão cristã da origem da vida, a respeito dos primeiros homens, dos homens das cavernas, e a visão dele, a visão cristã a respeito da origem da vida. Então C.S. Lewis foi influenciado por Chesterton, então ele pôde se converter à palavra de Deus. Só para você ter ideia do quanto esse homem foi, ironicamente, grandioso. Amém? Então, irmãos, vamos aprender a ser pequenos. Eu tenho que aprender, unicamente eu, exclusivamente eu, só eu, tenho que aprender a ser pequeno. E quando eu aprender a ser pequeno, então eu vou ter uma vida mais feliz, segundo Chesterton e segundo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.